4 horas 21 minutos na PAN, 4h21. Ligado na cidade. Estamos de volta agora com o Ligado na Cidade, hoje atrasados um pouquinho, né? Horário meio apertado aqui para ouvir o Edgar Miguel, sei que já está com a gente aí no Zoom. Boa tarde, Edgar, seja bem-vindo. Boa tarde, Rosana, todo mundo aí da rádio. Uma alegria estar aqui com vocês. E uma alegria para a gente também recebê-lo e te dizer, já estamos com 40 mil... Vamos ver aí, ô Matheus? 40.623 inscritos no nosso canal do YouTube. Olha que bacana, Edgar. Bastante gente acompanhando a gente, viu? Isso é muito bom. Vamos lá com a pauta do dia, Eden Duarte? Vamos lá, Edgar, saudade de você. 2 semanas a gente sem conversar, né? Fica bastante assunto retido. Mas o que eu gostaria de conversar contigo hoje, Edgar, é uma provocação que me veio ainda durante a pandemia, de que, infelizmente, a desigualdade social aumentou muito durante esse período. De dia desses eu vi uma frase do Padre Antônio Vieira. Para quem não conhece a obra do Padre Antônio Vieira, um dos principais escritores do Brasil, principalmente na sua obra Os Sermões, frases importantes, principalmente para balizar a nossa moral, que é bastante importante. E eu vou trazer uma frase dele, eu acho que é bastante pertinente para este momento, gostaria que você conversasse conosco a respeito dela. A frase é a seguinte: quem quer mais que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Vou repetir. Quem quer mais que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Eden. Também fiquei com saudade desse encontro que é sempre muito instigante, muito prazeroso também. E aí você traz Vieira, né? É o Padre Antônio Vieira que, meu Deus, como a leitura dele como ele conseguiu fazer o que ele fez nos seus textos, nos seus sermões. É uma coisa assim realmente digna de ser estudada. Bem, essa sabedoria que você trouxe do Padre Antônio Vieira é uma sabedoria praticamente desconhecida, né? Porque a gente vê o comportamento de muitos indo na direção oposta, né? E olha, além de perder o que tem, nós podemos perder o pouco de valores que a gente conseguiu acumular, e aí eu estou falando, evidentemente, de valores conceituais e morais, né? E a gente pode adquirir o contrário do valor, que nem sei se existe um nome, o contrário de valor, se você tiver, você me conta, que são a culpa, que é o peso, que é o remorso, que é o arrependimento, né? Que eu considero o verdadeiro inferno, né? Se existe algum inferno, é essa sensação de arrependimento por não termos ouvido os mais sábios e as grandes instruções que estão aí à disposição da humanidade. É incrível como a gente vê pessoas que têm muito atrás de muito mais, né? Numa ânsia descontrolada, né? Que faz com que que as pessoas cometam crimes atrozes, né? E que matem pessoas sem matar diretamente, mas de forma indireta, para ter muito mais do que o muito que já tem. Ou seja, para talvez não sair do lugar e para perder muito realmente em relação à paz íntima, no meu entendimento. Sabe, Edgar, você falou com relação ao inferno e veio à minha cabeça uma série da Netflix, o nome da série é Lúcifer, em que o personagem principal, pelo próprio nome diz, é o próprio diabo que vem à Terra. E ele explica que o inferno nada mais é do que a repetição das suas culpas. Ou seja, se você era um acumulador, se você tinha mais do que lhe convinha e se você não ficou satisfeito com isso, ao ir para o inferno em razão desse seu pecado, da ganância, do egoísmo, você vai continuar sofrendo pelo mesmo problema e este é o verdadeiro inferno. Ou seja, repetir ou ficar preso, escravo daquele seu pecado, daquele seu defeito, que, claro, o pecado significa se distanciar do que é bom, se distanciar do que é Deus, se distanciar do que é luz e te caminhando para o inferno. Quando você me disse isso, eu lembrei
do que você falou. Mas, só para continuar, existe uma frase de São Paulo na carta aos Coríntios que ele diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, né? Então, eu conheço essa série e é isso mesmo. Eu entendo igualmente de que o criminoso está preso ao seu crime, né? Porque o crime está dentro dele, né? Ele sabe o que fez. Isso é suficiente, praticamente é suficiente, né? E de fato, nós temos um nível de liberdade brutal. Hoje em dia, o nível de liberdade que nós temos na nossa sociedade é brutal, brutal. Nunca antes visto dentro do meu entendimento, né? As tradições foram quebradas, que impedia que a gente fizesse e falasse tantas coisas, né? As questões religiosas, infelizmente, estão ficando em segundo plano, que também era um freio para muitas questões, né? E hoje, então, eu penso que a gente vive um nível de liberdade brutal. Não considero que ela seja ruim em si. Evidentemente que não, porque prego a liberdade profundamente. Mas essa liberdade implica em responsabilidade, né? E isso é inescapável. Quem quer liberdade sem responsabilidade não terá o que quer, né? Porque a responsabilidade ela é inerente ao processo. Então, de fato, a gente pode tudo, né? E cabe a nós aprender, né, Éden, o que nos convém ter. Então, nós podemos ser gananciosos, nós podemos ser egoístas, nós podemos acumular o que jamais teremos condições de usufruir tal a quantidade. Podemos. Nem criminoso isso é, evidente, né? Mas é preciso ver, primeiro, o quanto custa eu ter o que tenho. Porque tudo custa. Tudo custa. O quanto custou da minha vida, o que eu deixei para trás de construído ao ter o que eu tenho. Essa é uma questão que eu acho que cada vez mais nós vamos aprender a observar, mesmo à custa de muitas lágrimas. O Edgar, concordo com tudo que você vem dizendo e acrescento, né? No meu entender, hoje, depois de tanto sofrimento, tanta dor que a gente passou, inclusive nos últimos 2 anos, por conta da pandemia, né? De perda, de dor, de sofrimento mesmo, seu e do outro. E eu enxergo que não mudou muita coisa, as pessoas ainda dão mais valor para o ter do que para o ser, né? E isso às vezes me entristece. Então, você também acaba ficando mais seletivo, buscando. Seletivo que eu falo até em termos de socialização mesmo, justamente por conta disso, né? O ter suplantado o ser. Sim, isso já vinha ocorrendo, né? Continua ocorrendo, e talvez isso se dê, Rosana e Éden, porque a dor em si, ela, apesar de ser uma grande oportunidade, é como você a enxerga, né? A sua relação com a dor, né? O que ela significa e representa, que pode trazer ou revolta, ou um processo educativo, ou um processo de aprendizagem. Então, a dor em si, ela não muda nada, mas o que você faz com ela. E esse é o grande X. A dor, ela pode revelar alguém muito pior do que a gente imaginava, mas ela também pode revelar aqueles que, com a dor, chegam a culminâncias da virtude, né, do bom senso, né, do bom uso da própria vida. Então, depende de cada um, sem dúvida. É verdade, minha avó sempre dizia isso, se você aprende pelo amor ou pela dor, né? Então é por aí. Obrigada, viu, Edgar? Gente, eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês, muita luz a todos nós.